Bom dia, manhã de 15 de maio para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 866. Estamos vendo dificuldades no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 5, verso 22, lemos assim: porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. Como é que é? De Deus era a peleja? Como poderia um Deus bondoso, de paz, de amor, permitir e apoiar a guerra, conforme descreve aqui 1 Crônicas 5:22, de Deus era a peleja. E como pode Deus dar instruções sobre como a guerra devia ser travada em Deuteronômio 20 e ser aclamado pelo seu povo como o Senhor é homem de guerra em Êxodo 15, verso 2? Vamos à solução dessa dificuldade. O elemento-chave em 1 Crônicas 5, 22, que fala das conquistas das tribos de Ruben, Gad e Manassés sobre povos pagões da Transjordânia, é o seguinte: porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus, sim, era a peleja. Certas suposições sublinham essa pergunta: como é que de Deus pode ser a peleja? As quais requer de nós um exame cuidadoso quanto à sua justeza. Não fazer alguma oposição ao mal, eu pergunto, é realmente manifestação de bondade? Podemos dizer que um cirurgião médico nada deveria fazer no sentido de cortar e jogar fora um tecido canceroso de seu paciente? Ou será que ele deve deixá-lo sofrer até morrer? Podemos elogiar um destacado policial que repousa preguiçosamente, nenhuma resistência faz ou se opõe ao ladrão armado, ao raptor, ao incendiário ou qualquer outro tipo de criminoso que espreita a sociedade? Será que isso é justiça? É bondade? É amor? Como então poderia Deus ser chamado de bondoso se ele, Deus, proibir seu povo de proteger suas esposas contra o rapto, contra o estrangulamento da parte de bandidos bêbados ou resistir contra invasores que viessem roubar seus filhos e matá-los cruelmente? E era isso que esses povos faziam. Nenhum procedimento legal daria maior liberdade à perversidade e ao crime do que a completa desistência do direito de defesa da parte dos cidadãos honestos, cumpridores de seus deveres. Não existe um modo mais eficaz de promover a causa de Satanás e os poderes do inferno do que privar as pessoas honestas que guardam a lei da defesa de seus direitos e também da autodefesa. É difícil imaginar uma divindade a que se poderia chamá-la de bondosa se ordenasse uma política de combate ao crime que se resumisse na total entrega ao mal, sob a forma de pacifismo. Toda a possibilidade de ter-se uma sociedade bem organizada se desfaria caso se abolisse todo tipo de força policial ativa. Nenhuma nação poderia conservar sua liberdade nem preservar a vida de seus cidadãos se lhe fosse impedido manter algum tipo de força armada que defendesse a sociedade dos criminosos. Portanto, é necessário que o bom Deus inclua o direito de autodefesa como uma prerrogativa de seu povo. Deus, em modo algum, seria bom se entregasse o mundo aos horrores da crueldade desenfreada, perpetrada por criminosos violentos, sanguinários ou livre agressão de exércitos armados. A política sadia, apropriada e responsável da autodefesa não é só ensinada nas escrituras do Gênesis ao Apocalipse,
como também há exemplos em que Deus ordenou ao seu povo que exercesse o julgamento sobre aquelas nações pagãs, corruptas, degeneradas e até mesmo a extinção total de cidades como Jericó, conforme já falamos quando comentamos Josué 6:21. As leis de guerra que foram estabelecidas em Deuteronômio 20 representam o controle da justiça, da retidão e sim, da bondade, do uso da espada, por isso representava verdadeiramente a vontade de Deus. Os exércitos de Israel funcionavam como espada de Deus ou justiça de Deus sobre esses povos. Algumas condições especiais de privação foram definidas como motivo justo para que alguns soldados fossem dispensados do serviço militar, até que tais empecilhos desaparecessem, como é o caso de Deuteronômio 20, versos 5 ao 7. Até mesmo os que não pudessem apresentar tais desculpas, pois tinham medo e não queriam lutar, também tinham permissão de ir embora, em Deuteronômio 20, verso 8. Diferentemente dos exércitos pagãos, que podiam atacar uma cidade sem primeiro sequer dar-lhe a oportunidade de entregar-se condicionalmente, conforme 1 Samuel, capítulo 11, verso 2 e 3, e 1 Samuel 30, verso 1 e 2. Os exércitos de Israel sempre concediam a chance ao inimigo de entregar-se, sem derramamento de sangue, e aceitar a vassalagem aos hebreus antes que procedesse o cerco e a destruição totais. Ainda assim, as mulheres e crianças eram poupadas, e seus captores tinham o dever de cuidar delas. Deuteronômio 20, verso 14. Só o caso dos habitantes de Canaã, que era a terra prometida, degenerados e depravados, deveria haver destruição total. Lembremos também que Deus tinha dito que o cálice da medida dos amorreus ainda não tinha enchido, e Deus deu 430 anos para que esse povo se arrependesse. Desobedecer às ordens de Deus com certeza traria corrupção moral e espiritual e a quebra dos padrões da sociedade israelita, de acordo com Deuteronômio 20, versos 16 a 18. A influência corruptora das nações tornar-se-ia mais aparente também no período dos juízes, conforme vemos que não havia rei na terra e cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos no tempo do juiz. No princípio do Novo Testamento, a convocação de um soldado era considerado uma honra, quando exercida com responsabilidade. Vemos um centurião, Mateus 8, 5, Lucas 3, 14, Atos 10, 1, fala de Cornélio, centurião da corte romana. Paulo chega a fazer analogia do serviço militar com o modelo do compromisso cristão. 2 Timóteo 2,4, sofre comigo como bom soldado de Cristo, mas sem apresentar a mínima restrição a isso ou aquilo. A descrição que ele estabelece também em Efésios, capítulo 6, 11 a 17, da armadura espiritual de Deus, que o guerreiro cristão deve usar no serviço do Senhor contra o mal. Parece que não existe a mínima base nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para com o conceito de um Deus bom, mas que deixa o mal se propagar livremente. Isso não é bondade, isso é injustiça, que existe pacifismo da parte de seus seguidores. Então, temos que entender que as guerras e as pelejas eram do Senhor para evitar um mal maior. Bom, espero que você tenha entendido isso. Muita gente acusa o Deus do Antigo Testamento de ser um Deus cruel, Deus dos exércitos, e diferente, às vezes, do Novo Testamento, que se mostra amoroso. Mas lembre-se, amor é justiça também. Não existe amor verdadeiro e bondade verdadeira na injustiça. Sim, tem que haver justiça, tem que haver punição para aqueles que praticam o mal, e se não querem ser punido,
pratique o bem. Deus te abençoe em Cristo Jesus e continue aí sintonizado com o nosso canal, que cada dia aqui nós colocamos uma dificuldade, uma curiosidade, um verso da Bíblia por dia. Comentamos aulas da Escola Bíblica Dominical, de 5 escolas bíblicas dominical, tanto da CPAD, quanto da Betel, da Central Gospel, da Conimadeb, da CADB. Você tem 5 escolas dominicais nesse canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Vamos aumentar o número de pessoas que cada vez mais aprende da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor seja contigo. Amém e amém.